Começando mais um vlog de casal, caminhando com a gente. Caminhe conosco. Sei lá como é que vai ser o nome disso aqui. E o tema que eu queria propor para a gente falar hoje nessa caminhada aqui de vento, na lagoa, friozinho. Coisas que eu gostaria de saber aos 20 anos de idade. Ou coisas que a gente, se pudesse voltar no tempo, contaria com a experiência que a gente tem para o nosso eu com 20 anos. E aí, o que você... Bom, então eu vou começar enquanto você vai pensando aí. Eu tenho comigo que, cara, não me arrependo de nada na minha vida. Eu não carrego nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de arrependimento. Aí a gente já trouxe no outro vídeo ali falando um pouco das nossas relações passadas. Relações que acabaram em divórcio, em dor, em mágoa, por um tempo, mas que foram superados, a gente não carrega mais isso. Então, eu não voltaria lá atrás para dizer não se relaciona com essa pessoa, porque muitas vezes aquela pessoa que machucou, que doeu, foi a pessoa que sem querer te ajudou a amadurecer. Porque a gente precisa passar por situações na nossa vida que são num momento desesperador, e talvez você que está assistindo aí esteja enfrentando isso agora, para aprender, porque se fosse na base do vamos lá, gente, na autoajuda, e você lê motivacional, você não vai passar. Você tem que passar, às vezes, pela perda, passar, às vezes, por uma traição, por mais amargo que seja, por um casamento que não deu certo, expectativas que foram frustradas, para estar maduro, talvez, por uma próxima relação, ou estando de novo, reatando com essa pessoa, para poder fazer diferente. Porque a verdade é que a gente muitas vezes não consegue acordar quando não se dá conta de que, de novo, está repetindo. Esperar passar o caminhão aqui. Repetindo o mesmo erro. Então, amor, é exatamente por esse caminho. Eu não sei, eu acho que a única coisa que eu diria para minha eu de 20 anos era para pensar, porque quando eu fui escolher faculdade, por exemplo, eu fiz administração. Que acho que era uma coisa genérica, porque eu pensava em trabalhar com meu pai, trabalhei efetivamente muito tempo, mas coisas... eu pensaria muito mais em fazer algo que tocasse meu coração, né? Tipo o quê? Tipo psicologia, ou algo voltado, que eram coisas que estavam no meu radar, mas que eu não escolhi. Mas eram coisas que já tocavam o teu coração naquela época? Já tocava o meu coração naquela época. Eu tinha duas coisas que estavam... Aquele teste vocacional, lembra que a gente fazia? Apareceu para mim fisioterapia e psicologia. Que são, né, duas profissões de cura. E é algo que tem tudo a ver comigo, pessoa comigo. E eu não fiz porque eu achava que, nada a ver, vou fazer o que é mais prático, o que dá mais dinheiro, sei lá. Então hoje é a única coisa que eu faria de diferente com a questão profissional, a questão de estudos lá atrás. Mas de resto, eu diria para ela, querida, vai e vive tudo isso aí. Porque tudo isso foi necessário. Foram todas essas vivências que me fizeram ser quem eu sou, que me fizeram crescer. E foi divertido pra caramba, sabe? Então de verdade, amor, eu não mudaria nada. Nenhum dos relacionamentos que eu tive, nenhuma das amizades que eu tive, os locais que eu trabalhei. Eu sou muito, muito grata a tudo isso, a todas as pessoas que cruzaram meu caminho mesmo aonde teve decepção. Eu acho que foram aprendizados, foi para crescer, para amadurecer. Então, não... Eu só dizia para ela assim, olha no espelho, querida, e curte esse colágeno nessa barriguinha, que vai acabar. Você tá linda, você tá linda. A gente, volta e meia, a gente tem essa conversa. Será que se a gente tivesse encontrado mais novos, né, talvez nessa faixa ali, né, uma lacuna de tempo, a gente teria ficado junto? Eu imagino que sim, mas será que a gente permaneceria junto até hoje sem a experiência, a maturidade que os relacionamentos nos deram? Isso não tem como a gente saber, obviamente, mas é um exercício que volta e meia a gente se questiona, né? Porque eu acredito muito do acerto que a gente tem hoje na nossa relação vem dos erros do passado. Ele vem da, tipo assim, putz, não fiz certo, não foi legal.
Mas por isso que eu não carrego nenhum arrependimento, porque eu acho que a gente faz aquilo com o nível de consciência que a gente tem. Então, assim, você se culpa, puta, mas eu poderia ter feito diferente. Com certeza você faria diferente. Mas porque hoje você tem uma consciência, porque lá atrás você cagou no patê. Ou seja, se você não passar pela experiência, dificilmente você vai conseguir construir uma sabedoria e uma maturidade, né? Claro que tem gente que já carrega consigo desde pequeno uma visão de mundo, ou já é educado, ou já tem a possibilidade de acessar o autoconhecimento de uma forma mais viva. Mas, no geral, a gente tem que passar pelas experiências. Porque carregar uma teoria é muito fácil, né? Mas quando tu vive na pele e as situações que mais te marcam são as mais doloridas, tu passa a olhar, nem eu digo, sustentar aquela ferida como uma cicatriz para te lembrar de onde tu já passou, e aquilo não só te faz mais forte, te faz mais prudente, talvez, te faz mais sábio, te faz recordar e lembrar, não, já caminhei por aqui, aqui é um caminho que machuca, e com sabedoria te evita, faz com que tu evite de entrar em determinadas circunstâncias. E eu acredito que, além disso, eu acredito em que a gente vive o que a gente precisa viver com as pessoas que a gente precisa viver, porque isso foi um acordo que a gente assinou Pagar uns karminha antes de vir para cá. Então, assim, eu acredito muito nisso. Acredito que os nossos encontros são reencontros de outras vidas. E eu agradeço, porque eu acho que eu matei 3 vidas numa só. Né? Então, só não ter que voltar mais 2 aí para resolver umas coisas. Tá ótimo. Então, quem saberia? Isso é um mistério da existência, não, né? Pra mim isso é já tá certeza. Resolvido. Pra mim isso é certeza, já risquei. Podemos voltar em outro momento, com outro tipo de relacionamento, já mais amenizado, amigo, vizinho, talvez. Boa. O que eu falaria pro meu eu de 20 anos? Eu falaria, cara, trabalha, pisa com os 2 pés no acelerador, vive o máximo de experiências possíveis, não te limita, entende o convite da vida, que muitas vezes vai ser por caminhos inicialmente estranhos no sentido profissional, que foi exatamente o que eu fiz, fazer bico, me permitir e tal, porque o Steve Jobs tem uma visão de mundo que ele fala no discurso de Stanford, que é o discurso mais famoso dele, que vale a pena você assistir, que ali tem 3 ensinamentos de vida muito profundos, e ele traz um ensinamento que me marcou, porque a primeira vez que ele falou isso, gravou no meu coração. E eu estava no início da minha jornada empreendedora lá, com 22 anos, e eu lembro claramente que esse discurso ele ficou na minha área de trabalho do computador por muito tempo, e eu o revisitei por muitas vezes, né? E ele fala que a gente não consegue ligar os pontos olhando para frente. O que isso quer dizer? Cara, te joga e segue o teu coração, porque tu vai entrar por caminhos que no primeiro momento não vai fazer sentido nenhum, mas depois quando tu tá lá na frente e tu olha para trás, tu vai dizer, putz, aquela vez que eu conheci aquela pessoa que me levou para aquele lugar e eu aprendi tal coisa, e hoje eu uso isso para tal coisa. Ou eu conheci aquela pessoa, e aí a gente quer tentar traçar muitas vezes na afobação uma trilha para o sucesso, ou uma expectativa de que vai ser tudo reto, ou um próprio casamento. Isso é tão genuíno porque a gente quer acertar. E a verdade é que a gente não tem controle do que vai acontecer na jornada. Então eu olharia para esse cara de 20 anos e diz, é isso aí, cara, vive a experiência de peito aberto, namora, te envolve, se apaixona, trabalha com o que tu sentir no teu coração, não te preocupa com as expectativas, porque o mundo não vai estar nem aí. A real é essa, o mundo não vai estar nem aí, ficar se preocupando com a aprovação, faz o que tu acredita que é o certo, segue o teu coração, porque de alguma forma foi isso que eu fiz, e é o que eu tenho falado pros jovens, né? Cara, aproveita essa juventude que tu tem, porque ela é um momento da tua vida que tu tem muita energia. Cheirinho de ovo. Cheirinho de ovo frito. Tem muita energia, tem disponibilidade de tempo, porque o tempo, essa energia vai passar. E as responsabilidades e tudo mais. Então, tem muito jovem que me assiste aqui, homem, né? Ali, o cara quer já, vou ser milionário já na primeira ideia. E eu vou dar certo na primeira ideia. E tá, que bom que você deu, mas depois que você atingir essa cifra, você vai ver que existe um vazio depois dela, se esse é o seu único objetivo. Agora, o que você ganha na jornada, irmão, o que você aprende no meio do caminho, as pessoas que cruzam, sabe, que te ensinam, que te provocam, isso não tem preço.
eu digo que tem 3 coisas que nos fazem amadurecer demais. Empreender é você ter o seu próprio negócio, e isso muda completamente a forma como você vê a vida, se relaciona com as pessoas. O segundo é casar. Isso muda também a perspectiva de mundo. Não é namorar. Tem muita gente que é casar. Casar é outro rolê. É que nem, eu sou empreendedor. Fez um contrato social, tá pagando imposto, tem CNPJ, quer ser empreendedor. É isso, né? Porque se você é extremamente informal, você não tem uma empresa, né? Você pode ter um negócio que dá dinheiro para você. Mas ter uma empresa, contrato social, você tem que declarar para o governo as coisas. E a mesma coisa no casamento. Eu namoro. Não, namoro junto. Casamento é um papel que oficializa. Por quê? Porque aí você não vai desistir na primeira. A porta não está entreaberta para você ir embora quando dá uma treta, né? Que é muito fácil, né? Quando não tem uma coisa escrita, não tem a seriedade. Então, tu não assinou para o mundo, para o universo. Tu não teve a testemunha. Meu pai fala que se fosse bom casamento, não precisava de testemunha. É um ponto de vista. Mas eu acho que, e a gente sabe isso, né, muito em função da questão sistêmica, das constelações, eles falam algo incrível e que faz todo sentido, que é, não casou, é porque tu tá esperando alguém melhor. Não teve coragem de ir lá e assinar o negócio, é porque tu tá esperando alguém melhor aparecer, uma oportunidade melhor. Então casa que a coisa fica... Mas aí eu daria um conselho para meus 20 anos, não casa antes dos 30. Como eu não fiz, não faz, assim, eu falaria, não faz essa merda. Não casa. Eu casaria como eu casei antes dos 30 e tá tudo certo. E se precisar, hoje em dia a gente tem a possibilidade, vai lá, desassina o negócio, segue o baile. Viu, já são conselhos diferentes, mas eu daria esse conselho como eu fiz. Tipo, cara, não casa antes dos 30. E eu tinha muito isso dentro de mim, né? Eu queria muito ser pai, já tinha essa perspectiva de casamento, de família. E acabou que eu queria antecipar, 25 anos, já vou estar casado, já vou ter filho e tal. E eu acredito de verdade que eu tive na melhor fase na minha vida, no relacionamento certo, com a maturidade, com tempo, com recurso para poder aproveitar a paternidade de um outro jeito. Se eu tivesse sido pai com uns 25 anos, o rolê ia ser diferente. Mas aí, tu casou com 30, não casou? A primeira vez? Acho que tu já tinha 30. Pode ser. 30, 29, 30. E aí, fez diferença? Não fez. A gente tá numa relação... Mas tá falando pra quando você tem 20 anos. 20 não, amor, 20. Eu casei com 26. Já tava num relacionamento há bastante tempo. Ou tu casa, ou caga, ou desocupa. Não adianta. Então, eu acho que não é isso que vai mudar. Acho que tá acabando a bateria aqui. Pode ser que o vídeo encerre, mas vamos falando até onde der aqui. Bom, o que mais? A gente falou parte profissional, falando dos relacionamentos. O que mais? Família. Você morou até que idade com teus pais? Casar. Morei até os 26 até casar. Muito bem. Eu acho que é importante morar sozinho antes, isso eu acho, mas... Eu já morei alguns anos sozinho, tanto aqui em Floripa, há pouco tempo aqui em Floripa sozinho, mas lá em Porto Alegre eu morei 2 vezes sozinho, 2 imóveis diferentes. Também foi pouco tempo, deve ter somado aí total uns 3 anos antes de conhecer a Ju, né? E pra mim foi um tempo muito importante, muito, muito importante, né? De ver, tipo assim, as minhas carências, do tipo assim, putz, cara, eu preciso ter alguém, faz falta, faz isso, faz aquilo. De viver a independência, do tipo assim, cara, você morar com os pais é muito agradável, morar com a mãe, tem comida em casa sempre, tem roupinha ali, mas a realidade é que às vezes a gente dá valor só depois que não tem mais isso. Aí você começa a entender como que a vida funciona. Então acho que é um processo de amadurecimento. Mas é gostoso, né? É gostoso depois ter a tua casa e fazer as coisas do teu jeito. Sim. Eu acho que é uma sensação de liberdade muito grande. Então eu falaria, o que eu falaria talvez, pro meu eu de 20 anos, voltando à pauta do vídeo, fazer um intercâmbio, né? Sim. Isso já é algo que eu desejava muito fazer, e aí depois que eu comecei a empreender se tornou inviável, até quando eu rompi ali a minha primeira sociedade, quando eu tinha 21 para 22, uma das alternativas que estava na mesa era estudar fora, né? Eu estava recém-formado ali na faculdade e
E aí acabou que a Move me chamou e a história, enfim, Foi do jeito que tinha que ser. existe até hoje, essa empresa maravilhosa, enfim, que nos traz os recursos até hoje. Mas era uma coisa que eu pensei muito em fazer, né? E hoje, viajando, o jeito que a gente viaja eventualmente, vai para fora do país, a gente vê o quanto de riqueza cultural existe fora da nossa bolha ali. Tu fez o intercâmbio, né, mano? Eu fui para Nova Zelândia. Eu acho que abre o mundo, é muito legal, porque tu sai debaixo da asa do pai e da mãe, né? Então, tem que ser responsável, tem que fazer coisas, sentar com eles ali o tempo inteiro, por mais que tenha os pais por trás desse intercâmbio, né? Como eu ainda morava com eles. Mas conhece pessoas, conhece outra língua, é muito legal. É algo que eu quero que as gurias façam com toda certeza, assim, quando tiverem maiores, bem maiores. Esses dias a Ju ouviu de alguém que foi pra China, né, com 20 Uma anos. amiga minha disse que a filha tá indo pra China fazer um intercâmbio. Eu disse, eu não deixaria. Eu não vou desistir nem desanimar. Acabou a bateria da GoPro, a gente gravou com o celular para continuar o vídeo. E aí eu gravei com a câmera filmando lá, as pessoas caminhando na nossa frente, não a gente. E aí, putz, foi bom o vídeo, altos conselhos e tal, mas de alguma forma não era para ir, então vamos de novo pra gente fechar o vídeo, já que a gente tava falando. Do intercâmbio, né? Do quanto era importante mandar as crianças. Foi onde a gente parou no vídeo anterior. Mais do que a gente começou o vídeo com coisas que eu falaria para não fazer, né? E aí a gente trocou para coisas que a gente falaria para fazer. E esse foi o objetivo, né? Então, intercâmbio. Intercâmbio, estudar, trabalhar pra caramba nessa época cedo, e se aproximar de Deus. Isso. Aí outra pauta que eu trouxe no vídeo que acabou gravando errado o que eu falaria pro meu eu de 20 anos seria para ter essa compreensão maior de que tem coisas que vão acontecer na nossa vida e não é porque você é fantástico, extraordinário, fora da curva, não é. Quando a gente começa, e eu falo hoje porque é o meu processo de amadurecimento mais recente, né? Sempre acreditei em Deus, mas eu tenho me aproximado para entender que na maior parte das vezes onde eu não consegui compreender, eu já estava vivendo uma graça divina, né? E que por bastante tempo eu acreditei ou confiei na palavra de pessoas que dizem, mas é que tu é fora da curva, tu conseguiu ter sucesso, porque isso, aquilo. E eu acreditei muitas vezes ao meu empenho, à minha dedicação. E a verdade é que teve portas que se abriram que não foi, assim, foram muito além do que eu estava imaginando. Milagrosas, sabe? Mas porque eu estava disponível e eu estava dedicado a aprender e fazer o bem, mas foi muito além do que eu estava imaginando, né? E aí é interessante dizer que não é porque é uma promessa de Deus para tua vida, ou é um caminho de Deus para tua vida que vai ser fácil. Eu acho que a pessoa tem ilusão, diz, não, mas é que agora vai ser tudo abençoado e não vai ter dificuldade. Pelo contrário, a gente vai ser forjado, o processo ele faz parte da promessa, né? Porque precisa te lapidar, até o próprio projeto esse do Homem na Arena, né? O quanto Deus tem me alinhado para eu falar com integreza, para eu viver isso, né? E o quanto os vídeos e as coisas que eu falo nos vídeos também tem sido um convite para eu voltar e me dedicar. E continuar me dedicando e fazendo aquilo que eu falo. Vou trocar de mão aqui porque tá pesado. Então essa foi uma das coisas que a gente trouxe ali, essa conexão com Deus ou com a espiritualidade, como você queira levar. E outra coisa que eu acho que foi muito legal, que a gente trouxe, é a questão dos pais, né? Olhar... Os pais, né? De honra aos pais, né? De olhar nossos pais e entender que quanto mais o tempo passa, mais a gente se torna... Parecido, mais a gente tem deles, né? Por mais que a gente ache que não e que a gente vai fazer diferente, que a gente é diferente, que a gente não gosta disso ou daquilo, mas a gente é 50% de cada um deles. Essa é a única verdade. Eu diria pro meu eu de 20 anos que olhasse pro pai, beijo pro meu pai se estiver assistindo, e olhasse que a minha capacidade empreendedora, de liderança, de comunicação, de ordem, vem dele, né? E olhasse isso com honra, né? Desde lá, porque isso fortaleceria ainda mais, né? Hoje, eu demorei talvez algumas décadas para entender a força que veio do meu pai e aceitar isso, porque ainda havia uma criança ferida nas suas infantilidades, e é muito melhor agora olhar para a força desse homem, talvez eu falaria isso, porque
a gente muitas vezes vai encontrar esse lugar dos pais de olhar com... É um processo de amadurecimento, né? A gente está falando disso, esse romper, essa independência, muitas vezes ela vem do lugar de, né, de negação, sabe, de vingança, eu vou fazer diferente porque eu não aceito que foi assim e tal. E isso te sustenta por um tempo, né? Mas a compreensão talvez um pouco maior que o amadurecimento nos dá é que nossos pais deram melhor, que eles podiam com aquilo que eles tinham. E isso foi o necessário para a gente ir além. Quando a gente fica preso muito nesse julgamento, a gente acaba perdendo a autonomia, muitas vezes, de olhar para trás e honrá-los, né? E honrar, como eu sempre digo, não é concordar. Honrar é aceitar, que é o caminho que eles tomaram, as decisões que eles tiveram. Agora é uma caminhada, é uma subidinha. E estamos aí falando há quase meia hora já, né? 1 hora somando os 2 vídeos. Mas é isso. Mais alguma consideração? Não, meu amor, é isso aí mesmo. Então tá. Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido, que possa ter aberto aí para você, seja você jovem que está começando a jornada, que algum desses conselhos ou fala possam te inspirar a ter uma jornada justa com a sua vida e de honra e de aceitação, enfim, que possam te ajudar a explorar o mundo. Você que está aí morando com os pais e se acovardando, talvez perdendo um pouco da sua juventude. Eu sei que o mundo de hoje não é o mesmo mundo que a gente viveu há 2 décadas atrás. Mas é um mundo, as histórias são as mesmas, as inquietações dentro de si são as mesmas também. Mas que você esteja de peito aberto para poder viver o que a vida tem a te apresentar, sabendo que você é muito novo. Com 20 anos, você pode se permitir errar, você não precisa carregar o peso do mundo nas costas de tipo, eu vou fracassar uma relação, vou fracassar uma empresa, vou fracassar nesse emprego porque... E não deixar de viver, né, amor? Que eu acho que acontece muito disso por medo de fracassar. Isso. Hoje em dia muitos não fazem, né? Vai quebrar a cara e vai dar tudo certo depois. Que não mata, fortalece, né? Isso é parte da jornada. Por isso que eu estou dizendo, você que é jovem, que está escutando, vai de peito aberto, viva o máximo de experiência que você puder. Claro, mantendo de preferência a integridade da sua vida e aprendendo no processo. E é isso, tá? E você que tem 40 e poucos anos, está nos assistindo também, é um casal. Bota seus comentários aqui também, junto com os jovens, me diz o que fez sentido, se inscreve no canal e nos dá ideias. Conta pra gente também, né? O que faria, né? O que falaria para esse jovem de 20 anos fazer, que não fez. E também para não fazer, né? É isso. Fique com Deus. Um abraço. Tamo juntos.